Chegou a hora da gente produzir mais um modelo. Fica até o final que esse vai ser nostálgico. Então vamos começar aqui de lei, deletando esse cubo. Shift A, vamos criar um novo aqui. Bom, vou começar subindo esse cubo aqui um pouco, GZ. Até ele ficar mais ou menos na altura do chão aqui, ó. Vou apertar a tecla 1, ó. Beleza? Agora eu vou apertar a tecla Tab. Vou dar um Extrude aqui em cima. Beleza, essa aqui vai ser mais ou menos o tamanho da tela do nosso fliperama. Vou dar mais um Extrude aqui pra cima. Essa vai ser a parte de cima. E vou dar um corte aqui, mais ou menos nessa altura, para fazer o lugar onde aperta os botões. Então aqui, basicamente, é onde ele insere as fichas. Aqui é onde as fichas são inseridas. Aqui é onde ele aperta os botões. Aqui é a tela. Aqui é onde vai ficar a nossa lâmpada. E vou precisar de mais um Extrude aqui para cima, para fazer onde vai ficar o logo do nosso fliperama. Então, beleza, agora vamos para uma visualização lateral para a gente conseguir dimensionar isso certinho. Ó, eu vou selecionar essa aresta aqui só para a gente ter uma referência. Essa aqui é a frente, essa aqui é a parte direita do fliperama, tá? Então, se eu apertar a tecla 3, a gente vai ver a parte esquerda dele. Ctrl 3, a gente vai ver a parte direita. Aqui nessa visualização da direita, vamos apertar Shift Z para entrar no modo Wireframe. Vou apertar a tecla 1 para a gente entrar no modo de vértices. E aqui a gente vai redimensionando. Vou selecionar essas duas aqui, ó, G, Y, para mover para frente. E vou selecionar essas duas de baixo e G, Y, para mover para frente também. Vou pegar essas duas aqui, ó, e descer mais um pouco. Só para ficar algo confortável para o jogador apertar aqui. Beleza, eu tô achando essa parte aqui de cima muito pequeno ainda. Vou virar aqui na visualização lateral, Shift Z. Vou apertar... selecionar essas vértices daqui, ou melhor, essas duas daqui, GZ, e mover mais para baixo, para a luz ficar bem direta aqui. Beleza, feito isso, eu vou cortar o nosso objeto no meio com Ctrl R, vou clicar aqui, você vai começar a deslizar esse corte, aí você aperta o botão direito para cancelar esse deslize. Bom, com o corte feito, a gente pode deletar um dos lados desse fliperama, para que a gente aplique o modificador de Mirror, e tudo que a gente fazer de um lado seja replicado para o outro, tá? Então, vou apertar a tecla 1 para ver a frente desse objeto. Shift Z, faces, selecionei as faces aqui. Vou selecionar todas essas faces da direita e deletar. Beleza, agora a gente tem metade do objeto. Vamos apertar Tab para voltar no modo de objeto. Abrir o menu de modificadores, Add Modifier, Generate e Mirror. Beleza? Agora tudo que a gente fizer de um lado, ele replica automaticamente do outro lado. Ao aplicar o modificador de Mirror, é sempre bom marcar essa caixinha de clipping aqui, porque dessa forma a colisão entre esse espelhamento funciona de uma forma melhor. Com o clipping selecionado, esse carinha tá totalmente grudado aqui. Eu só aperto GZ, ele nem se move. Se eu desmarcar esse clipping aqui, ó, pode ver que ele não respeita os limites do espelhamento, tá? Então sempre deixa o clipping marcado. Vamos desse lado agora aqui, ó. Vamos dar um Extrude pequeno para fazer as laterais desse fliperama. Agora vamos pegar essas bordas aqui, ó. Todas essas faces. Se a gente der um Extrude aqui, ele vai simplesmente jogar tudo para a direção que a gente está extrudando. Tá? A gente não quer isso. Vou selecionar aqui isso aqui. Alt E para abrir o menu de extrusão. E vamos fazer o Extrude Along Normals. Faltou esse carinha aqui de baixo, ó. Vou selecionar. Alt E. Extrude Along Normals. Agora sim. Beleza. Assim já tá legal. Agora vamos começar a fazer uma série de insets aqui dentro. Então vamos fazer um inset aqui. E pode ver que quando a gente faz esse inset, ele não respeita o espelhamento e ele cria essa face aqui pra gente. Para resolver isso, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou dar novamente um inset. E ao clicar e confirmar, a gente tem que vir aqui nessa opção Boundary e desativá-la, tá? E aí ele passa a trabalhar com espelhamento. Então, beleza, isso aqui já me agrada. Vamos fazer a mesma coisa com a tela. Mais ou menos nesse tamanho. Vamos fazer também com a iluminação que a gente vai ter aqui dentro. E vamos fazer também com a base aqui para o nosso joystick que a gente vai ter aqui. Beleza, essa tela aqui eu vou dar um extrude um pouco para dentro para dar uma profundidade.
Beleza. Aqui onde vai ficar o logo do fliperama eu vou dar um extrude pra fora. Só um pouquinho. E esse cara aqui de baixo também, um extrude pra fora. Bem raso também. Beleza, feito isso, vou apertar a tecla Tab e vamos aplicar um modificador aqui de bevel pra gente dar uma arredondada nos cantos desse fliperama, tá vendo? Ficou até legal, ó. Então aqui tá com 0.1, deixa eu diminuir pra ver como é que fica. Vou adicionar mais um segmento aqui. Beleza, ficou bacana. Beleza, pra fazer a tela, vou selecionar essa face aqui, ó. Vamos deletá-la. Tá? Esses cantos aqui, ó. Esses dois cantos, vamos dar uma arredondada fazendo um bevel aqui, Ctrl B, tá? Rolando o scroll do mouse você consegue adicionar segmentos aqui nesse bevel, tá? Beleza, agora pra fazer a tela, vamos selecionar esse objeto, colocar o cursor nele, Cursor to Selected. Então tá bem no meio dele. Vou dar um Shift A. Adicionar um plano, GZ, R, X90, GY pra frente. Vou ajustar o tamanho aqui para ficar certinho, apertei a tecla 1, SZ, mover aqui, GZ para mover para baixo, tem que ficar um pouco maior do que a tela aqui, GX, GX não, SX. Beleza, vamos trazer ele um pouquinho para trás aqui, ó, GY. E apertar Tab. Com a face inteira selecionada aqui desse plano, clique com o botão direito e Subdivide. Ele vai subdividir em 4 partes. Vamos dar mais um Subdivide. Beleza, vou apertar a tecla Tab agora. Beleza, agora vamos selecionar o modo de vértices. Selecionar essa vértice do meio. Ativar aqui o Proportional Editing, que a gente ensinou nas aulas anteriores. G, Y. E dar uma pequena encurvada nessa tela aqui, porque os monitores eles são curvos, né? Só para dar essa impressão de leve. Vamos ver mais um pouquinho só. Aumentar um pouco a influência aqui. Beleza, e vou dar um Shade Smooth aqui para suavizar essa tela. Beleza? Bom, também vamos arredondar aqui os cantos dessa parte aqui de onde vai ficar o logo. Selecionei essas duas arestas, Ctrl B, e vou adicionar aqui alguns segmentos. Beleza, aqui ficou um N-Go, mas não tem problema, tá? Bom, agora vamos aqui fazer o joystick, né? O manche aqui, que ele vai controlar o personagem. Vou apertar a tecla Shift, clicar com o botão direito para colocar o cursor aqui mais ou menos onde a gente quer que ele seja criado, tá? Shift S, apertar a tecla Tab para sair do modo de edição do fliperama. Shift A, Mesh, e vamos fazer um círculo aqui. Beleza, vamos escalonar esse cara aqui. Eu vou jogar ele um pouco para frente para a gente ter noção do que a gente está fazendo, tá? Vou apertar a tecla vírgula para focar nele. Tab, vou selecionar o modo de vértices, extrudar um pouco para cima aqui, ó, EZ, tá? Aí vou dar um E, um S para ir fechando ele aqui, ó. Ah, importante desativar o Proportional Editing aqui em cima, ó, para não esquecer. Vou fazer mais ou menos um manche desse tamanho aqui, ainda tá muito grande, vou dar uma diminuidinha. E, Z para cima aqui. Vamos fechar agora esse manche, E, S. E aqui em cima vamos apertar a tecla M e Merge at Center, beleza? Aqui embaixo também é importante a gente fechar esse carinha aqui, ó. Vou clicar em um vértice, apertar a tecla Alt e clicar de novo. Ele vai selecionar todos. E, S e M at Center, beleza? Apertar a tecla Tab. Importante a gente ver, como a gente fez bastante extrusão aqui, qual lado essa face está orientada, senão vai dar alguns bugs aqui. Para ver isso, a gente vem aqui nessa setinha. Face Orientation, pode ver que o que está certo está em azul, né? Azul representa que essa face está virada para o lado de fora e vermelho representa que é uma face interna. Então, como a gente fez um extrude aqui, ó, ele entendeu que todas essas faces são externas, tá vendo? Vou apertar a tecla Tab, Faces, A e vou dar um Shift N para ele recalcular as normals dele, né? Que são as faces. Beleza, apertei a tecla Tab. Vou dar um Shade Auto Smooth aqui para ele arredondar só as laterais do manche. Vou tirar agora aqui o Face Orientation. Redimensionar ele um pouco. Ele tá muito grande. Agora eu vou ativar aqui a opção de Snap, que é para quando a gente movimentar esse objeto, ele meio que grudar no outro também. Então, ó, apertei aqui essa opção de Snap, ativei, cliquei, Face Project e Align Rotation to Target, tá? Então agora quando a gente mover ele aqui, ó, ele vai grudar no nosso outro objeto, tá vendo? Vou colocar ele aqui. Beleza? Vou diminuir um pouquinho ele mais aqui, ó. Apertar G de novo para ele colar.
Beleza. Vou apertar a tecla Tab, clicar nessa vértice aqui de cima, Shift S, Cursor to Selected. Voltar no modo de objeto, Shift A, Mesh e o V-Sphere. E agora eu vou diminuir ela aqui. Dar um Shade Smooth nela. Ela tá muito para baixo, eu vou apertar a tecla de visão lateral, Shift Z. E vou mover ela um pouquinho aqui para cima, ó, nessa direção. Beleza? Tá lá o nosso manche bonitinho. E agora, para fazer os botões, vamos vir aqui. Vou apertar o Shift, botão direito, para ele colocar o cursor aqui novamente. Shift A, Circle. Da mesma forma, ó. Vou redimensionar aqui. Vou jogar um pouquinho para frente aqui, pra gente ver. Tab, vértices, E, Z, para mover um pouco para cima. E, S, diminuir aqui. Merge at Center. Beleza? Vamos colocar um bevel aqui nas bordas de cima desse objeto, tá? Então vou selecionar o modo de arestas, segurar a tecla Alt, clicar, o Blender vai selecionar em loop todas essas arestas, Ctrl B, vamos aplicar um bevel aqui com alguns segmentos, beleza? E vou jogar esse carinha um pouco para baixo para dar uma profundidade no botão, beleza? Vou dar um Shade, Auto Smooth, para ele arredondar as bordas aqui, ó. Shift D, Z, joguei um pouco para cima, S. E agora a gente fez um botãozão de fliperama aqui. Vou selecionar o objeto de cima, segurar a tecla Shift, selecionar o objeto de baixo, Ctrl P, Set Parent to Object, tá? E agora quando a gente mover o objeto de baixo, o de cima vem junto. Vou diminuir o tamanho dele um pouco aqui. Vou ativar a opção de Snap. E vou colocar ele no nosso fliperama aqui de um tamanho que nos agrade. Estou fazendo aqui os objetos um pouco grande para dar esse ar de minimalismo, tá? Vou diminuir um pouco mais a tecla aqui. Agora vamos fazer aqui 4 teclas iguais, que representa o soco leve, o soco médio e o chute leve e o chute médio. Ao invés de colocar esse parent, eu acho melhor a gente juntar em um objeto só, ó, Ctrl J, tá? Agora eles são uma coisa só. Alt D, porque ele é um botão da mesma cor que a gente está fazendo. Vou jogar ele um pouco para cá. Vamos colocar na visão de cima um pouco. Quando a gente juntou aqui, ó, pode reparar que ele vai fazer o snap com o centro do objeto, ó. Então vamos colocar esse centro um pouco mais para baixo. Eu vou isolar esse objeto aqui. Ah, esquecemos de fechar ele aqui embaixo, ó. Então ES, Merge at Center, beleza? Agora eu vou selecionar esse vértice, Shift S, Cursor to Selected. Agora a gente aperta a tecla Tab, fica com o direito, Set Orange, Orange para o cursor 3D, tá? Aqui. Ele tá aqui embaixo agora. Vou apertar a tecla barra de novo para a gente conseguir ver os outros objetos. E agora sim, Alt D. Jogar um pouquinho para cá. Vamos fazer os botões de baixo iguais. Então selecionei os dois, Alt D. Joguei para baixo aqui da mesma forma. E agora, como os botões da direita vai mudar de cor, vamos apertar Shift D, tá? Para duplicar realmente. Aqui em cima a gente vai ter os botões de Start e Select do fliperama. Então vamos fazer a mesma coisa, Shift D e Alt D, porque eles é igual a esse primeiro, né? Beleza, temos aqui os botões, vamos posicioná-los melhor aqui no nosso fliperama. Vou jogar aqui um pouco para cá, ó, todos eles. Eu vou crescer um pouco todos eles. Beleza, esses dois um pouco para cá. Dois para cá. Dois exatamente embaixo desses de cima. Vamos fazer aqui agora a entrada para as fichas desse fliperama. Ó, vou apertar Shift, botão direito, vai selecionar aqui uma área, Shift A, Add, vamos adicionar um cubo aqui, vamos diminuir o tamanho dele no eixo Y. Beleza, vamos adicionar aqui o modificador de bevel agora, para dar uma arredondada aqui nos cantos. Vou adicionar mais uns segmentos, Shade Auto Smooth, beleza. Tab, vou fazer um corte aqui, ó, fazer um corte exatamente aqui. Um outro exatamente aqui. Opa. Tá dando problema porque eu esqueci o snap ativado aqui, ó. Então vamos fazer novamente. Mais um outro corte aqui. Pra dar um charme. Beleza, agora vamos cortar aqui horizontalmente. Vou rolar o scroll do mouse para ele fazer 2 cortes, tá? Agora eu vou apertar a tecla S, Z, para redimensionar só no eixo Z. E fazer esse espaço aqui. O que a gente quer com isso é essas duas faces aqui, tá? Que a gente vai jogar um extrude para dentro aqui, ó. E fazer essa entrada de moeda aqui, tá? Bem gigantesca, né? Uma moedona. Ah, esqueci aqui de fazer a abertura para a luz aqui no fliperama, ó. Tab. Ah, ela tá aqui, ó, mas eu esqueci de dar um extrude para dentro, ó.
Vamos jogar um pouquinho pra dentro esse cara. E aqui é muito importante o clipping aqui no mirror estar ativado, porque olha o que acontece se o clipping estiver desativado, ó. Ele cria essa face aqui pra gente. E a gente não quer isso aqui, tá? Então, vou dar uns Ctrl Zs aqui, ativar o clipping. Jogar um pouquinho pra dentro isso aqui. Vamos agora aqui pra última etapa da modelagem, que é fazer alguns parafusos aqui pro nosso fliperama, tá? Eu vou reaproveitar esse botão aqui que a gente criou. Dar um Shift D. Vou ativar aqui o Snap, tá? Jogar ele aqui pra cima, ó. Um pouco. Beleza, um pouquinho pra cá. Vou crescer ele um pouco, ó. E o que a gente tem que fazer aqui agora é o buraco do parafuso, tá? Onde que vai entrar ali a chave de fenda, enfim. Pra fazer isso, eu vou apertar o vírgula aqui pra focar no objeto. Shift S, vou colocar o cursor aqui no nosso objeto. Shift A. Vou criar um cubo aqui. Beleza? Vou diminuir esse cubo. Vou desativar aqui a função Snap, é isso que tá dando alguns problemas aqui. Feito isso, vou apertar a tecla Tab e dar um Extrude nessas 4 faces aqui, ó. Se eu apertar a tecla E, ele vai executar o Extrude apenas para uma direção. Eu não quero isso, vou dar um Ctrl Z, Alt E e Extrude Individual Faces, tá? E agora, tem que rolar um pouquinho o mouse aqui, ó. Agora ele vai fazer uma extrusão em cada uma das faces individualmente. Feito isso, vamos aplicar um boolean nesse parafuso para que esse objeto se torne exatamente o buraco que vai acontecer nesse outro objeto aqui, tá? E para fazer isso, você clica no objeto que vai sofrer as modificações baseadas em algum outro objeto, tá? Vamos aqui adicionar um modificador, Generate Boolean. E agora aqui nessa opção de Object, você clica nesse conta-gotas e clica no objeto. E vai se tornar um buraco, tá? Beleza, agora esse objeto sofreu a modificação desse objeto, só que esse aqui ainda está visível. E para ocultá-lo, a gente vem aqui, clica nele, vem nessa abinha de Object Properties. Vamos aqui nessa opção aqui, ó, de Viewport Display, tá? E aqui em Display As a gente muda para Wire. E agora você pode ver aqui que o nosso parafuso sofreu as modificações. Tá vendo que ele tem algumas faces aqui que não foram completas aqui dentro? Para isso ser executado corretamente, você muda de Difference para Union, tá? E agora sim a gente fez esse Boolean ficar de uma forma bem agradável. Bom, agora a gente vem aqui, aplica esse modificador, tá? E deleta esse objeto aqui que faz a diferença dele. Beleza, a gente já tem o nosso parafuso gigantesco aqui. Vamos ativar o Snap e replicar ele para algumas partes aqui do nosso modelo, ó. Então, Shift D. Então, no caso aqui, eu vou apertar o Alt D. Vou ver ele para cá. O eixo Y certinho. Talvez fazer um ali embaixo. Sim. Vou fazer um aqui embaixo agora. Alt D. Jogar para baixo. E, claro, vamos aplicar aqui um Mirror, seguindo esse nosso fliperama aqui, tá? Então vamos fazer aqui, ó, Modifiers, Add Modifier, Generate, Mirror. Pode ver que ele não espelhou. Nessa propriedade Mirror Object aqui, vamos selecionar o conta-gotas e clicar no nosso fliperama. Agora sim ele foi pro outro lado. Como eu esqueci de fazer esse Mirror para os outros, ó, a gente vem aqui, clica nesse, segura o Shift e clica no outro, clica no final que possui modificador, segura a tecla Ctrl L e vem aqui em Copy Modifiers, tá? E os modificadores serão aplicados. Esses carinhas virão aqui para a direita. Eu tô com um pouco de toque aqui, acho que eu vou fazer mais um parafuso desse aqui, ó. Colocar um pouco aqui para frente, no eixo Y certinho. Beleza? E aí a gente fecha esse gabinete aqui. E agora vamos para minha parte preferida, que é a colorização e a texturização desse nosso modelo aqui. Então, a gente vem aqui no modo Render, você pode ver que a gente tem uma lâmpada aqui só, né? Vamos criar um plano aqui embaixo para fazer o nosso background. Então vou vir aqui, ó, Shift S, Cursor to Word Orange, tá? Para colocar o cursor aqui no centro do mundo. Shift A, Mesh, Plane. Vamos crescer esse plane aqui, ó. Beleza, até aqui mais ou menos. Beleza, agora vou apertar a tecla Tab. Essa aresta aqui, ó, vamos dar um G, Y, mover para cá, tá? E vamos dar um Extrude aqui nela para cima para fazer esse background aqui pra gente. Beleza, depois a gente volta aqui nesse plano para tratar a iluminação. Para a nossa iluminação aqui, vou deletar essa lâmpada. Vou apertar Shift A, criar aqui, importante desativar esse snap aqui, ó, eu sempre esqueço. Shift A, Light, criar uma luz aqui do tipo Area. GZ, vou ver para cima,
Vamos aumentar essa potência aqui para uns 500, só pra gente ter uma noção. E aumentar o tamanho dessa luz aqui, ó, na propriedade Size, tá? Tô girando aqui, ela tá crescendo. Beleza, só pra gente enxergar aqui as cores do nosso modelo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou abrir uma outra janelinha clicando aqui do lado, ó, e arrastando pra direita. Você cria uma nova visualização, que vai ser a visualização da nossa câmera. Eu vou criar mais uma aqui pra baixo, ó. Aqui, eu vou apertar a tecla 0, tá? Pra gente ver a nossa câmera. Eu vou fechar essa janelinha aqui de Transform. Apertar a tecla N aqui pra esconder esse cara. Aqui também vou apertar a tecla N pra esconder. Aqui em cima eu vou mudar essa visualização de 3D Viewport para UV Editor, tá? Porque a gente vai mexer com algumas imagens nesse modelo. E eu não gostei da nossa câmera aqui na posição que ela tá? Aqui vamos colocar o nosso render aqui. Nessa visualização da câmera aqui do nosso render, vamos desativar aqui os gizmos, tá? Que qualquer visualização de edição que a gente fizer, a gente não quer ver no nosso render aqui. Beleza? E aqui, nessa tela da direita, agora a gente pode voltar para o modo de modelagem aqui, no Viewport Shading padrão, que é esse íconezinho aqui, beleza? Vamos selecionar a nossa câmera aqui e eu quero rotacionar ela em relação ao nosso objeto, né? Se eu apertar a tecla RZ aqui, ó, pode ver que ele vai rotacionar no próprio eixo, né? E eu não quero isso, quero que ele rotacione baseado no nosso objeto aqui, 3D Cursor, né? Para isso, vamos vir aqui nesse Medium Point que tá aqui, ó, e vamos colocar no 3D Cursor, tá? Agora, se eu apertar R e Z, pode ver que a câmera agora, no nosso lado esquerdo aqui, está sendo rotacionada baseado no nosso 3D Cursor, tá? Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Beleza, vou voltar aqui agora para Medium Point, tá? Para não esquecer. E agora, para ajustar ela aqui, eu vou vir em View, Navigation e Walk Navigation e vou subir um pouco o mouse aqui para cima para centralizar o objeto. Agora vamos vir aqui nessa visualização da direita, vou apertar a tecla 7 e vou jogar ela um pouco aqui mais para longe, ó. A gente conseguir ver o objeto melhor. Estou pensando em jogar ela um pouco para baixo também, então GZ, joguei lá para baixo. E agora eu vou vir aqui em View, Navigation, Walk Navigation e subir um pouco aqui o mouse para pegar um ângulo melhor aqui desse fliperama, tá? Vou afastar ela um pouco aqui, mais um pouquinho. Beleza, ficou legal agora. E agora vamos começar a colorir esse objeto, tá? Vamos clicar aqui no fliperama, vamos vir aqui em Materials, New, vou dar o nome de Base. Mudar para uma cor azul aqui, ó. Como ele vai ficando ali, vou mudar aqui para o Material para a gente enxergar melhor. Vou diminuir um pouco o Roughness porque ele vai ser um pouco brilhante. E dentro desse objeto a gente vai colorir algumas coisas diferentes. Então, vou apertar a tecla Tab. Uma coisa importante para você fazer nesse momento também é aplicar o modificador de Mirror. Então vou vir aqui nos Modifiers. Vou colocar o Bevel acima do Mirror aqui na prioridade. Vou dar um Mirror, Apply. Tá? Agora ele vai aplicar o Mirror. E agora, quando a gente apertar Tab, a gente vai ter essas duas faces aqui para selecionar, tá? Então, vou selecionar essas duas faces aqui, vou vir em Materials, criar um novo e clicar aqui em Logo Base. Após criar o material aqui, você tem que clicar em Assign, tá? Para ele atribuir esse material às faces selecionadas aqui. Beleza? Vamos fazer isso aqui com a luz também, ó. Aqui onde vai ficar a nossa luz, essas duas faces. Novo material, luz e assign, tá? Aqui eu já vou colocar uma luz nela aqui, ó. Vou deixar a base color branca mesmo, vou vir aqui em emission, aumentar a força dela aqui, ó. Pode ver aqui na esquerda que já tá dando uma iluminada aqui, ó. Para isso acontecer, lembra, tem que vir aqui no render e ativar o ambient occlusion, o bloom, beleza? E a luz começa a acontecer aqui. Vou ativar também o Screen Space Reflections aqui. Beleza, vou mudar aqui o renderizador também para o Cycles, para a gente ver como que isso está ficando na versão final, porque a gente vai renderizar no Cycles e não no Eevee, tá? Vou mudar aqui o Device para GPU Compute. Vou colocar o Max Samples para 10, aqui para 10 também por enquanto, e ativar o Denoise nos dois, tá? Beleza, agora a gente já tem uma noção de como tá ficando a cena. Essa luz agora aqui eu vou trocar a cor um pouco mais pro azul, é mais interessante. Beleza, lembrar também que no Blender 4.0, se a gente vier aqui em Color Management, esse View Transform no seu pode estar em Filmic, que é o que a gente utilizava antigamente, tá? Mas pode ver que quando a gente muda pro Filmic, ali a luz ela fica
a cor da luz fica bastante presente na imagem, né, na renderização. E não é muito realista isso. E o Blender, vendo isso, ele atualizou e colocou essa opção aqui, AGX, tá? Que torna essa iluminação forte mais realista, tá? Então lembre de mudar aqui para AGX no Color Management, tá? Do nosso Render Properties aqui no Cycles. Beleza. Outra coisa que vai ter uma cor diferente é a base do nosso fliperama aqui. Eu vou adicionar mais um material, colocar um novo material aqui, dar o nome de Base Control. Vou mudar a cor para um escuro, tá? E pode ver que eu tô mudando aqui, não tá mudando porque eu esqueci de dar o Assign aqui, ó. Agora sim, ele mudou para escuro ali no nosso fliperama. Vou aumentar um pouco o Metallic dele aqui e abaixar o Roughness porque eu quero que ele brilhe. Beleza, acho que eu também vou fazer isso com o material do nosso fliperama, aumentar um pouco o Metallic aqui, pouca coisa. Beleza, vou apertar a tecla Tab. Agora vamos começar aqui a pintar o nosso manche, tá? Essa parte de baixo aqui eu vou colocar, ó, manche Base, ou Joystick Base, tá? Vou mudar para um azul claro aqui, ó. O manche vou dar um New, vou colocar aqui Joystick. Vou colocar um vermelho, talvez. Fica legal. Vou aumentar, diminuir o Roughness dele aqui. Pra ficar brilhante também. Vou diminuir o Roughness um pouco. Vou esticar aqui. E agora vamos para os nossos botões aqui. Vou clicar aqui, apertar a tecla vírgula para focar nele. E vamos fazer o seguinte agora. Tab. Aqui a gente tem dois objetos, né? A gente tem esse e esse. Dentro de um mesmo objeto a gente tem duas partes aqui, que a gente uniu com Ctrl J. Então, eu vou clicar fora aqui, ó, clicar no de baixo aqui, ó, L, tá? E ele vai selecionar toda essa parte de baixo aqui. Vou dar um New, colocar Base, Button, tá? E vou dar um Assign. Beleza, agora ele tá com uma cor. Agora eu vou clicar fora, clicar nesse aqui com a tecla L, tá? Colocar o mouse em cima e apertar a tecla L. E vamos criar um novo material aqui. Vou dar o nome aqui de Low Button, tá? Porque vamos representá-lo como sendo o soco fraco do nosso fliperama, tá? Aí vou dar uma cor aqui, pode ser um azul também, tá? Esqueci de dar um Assign. Beleza, ele mudou. Vou abaixar o Roughness aqui. Beleza, e como a gente duplicou com Alt D, pode ver que ele já fez nos outros dois botões aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Tab, L. Agora, para esse de baixo, a gente já tem um material, né? Que é o Base Buttons. Lembre-se de depois do Base Buttons aqui dar um Assign, tá? Clicar fora, L aqui no de cima, mais Assign, New. Vamos mudar a cor aqui para um vermelho. Beleza, vou abaixar o Roughness aqui. No de baixo aqui não aconteceu. Beleza, vamos só deletar esse de baixo aqui, clicar no de cima, ativar o Snap aqui, ó, Alt D, jogar para baixo aqui porque a gente economiza tempo. Nesses carinhas de cima aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa. Tab, selecionar o de baixo, colocar o Base, Buttons, Assign, clicar fora. O de cima, vou criar um novo material. New, colocar Options, Button, tá? Que são os botões ali de opção, dar um Assign. Vou deixar branco mesmo. Só lembrar de abaixar o Roughness aqui um pouco. Beleza, nesse aqui também já foi aplicado, ó, pode reparar. Então, beleza, nossos botõezinhos aqui, a parte de controle do nosso fliperama já tá pronta. Bom, para o nosso coletor de fichas aqui, ó, vamos dar um material, apertar um New aqui, ó. Vou chamar de Metal, tá? Vou aumentar o Metallic dele aqui, bastante. Diminuir o Roughness um pouquinho. Beleza? Só que eu quero dar uma noção de profundidade, então essas duas faces aqui de dentro, ó, vou colocar um New e vamos criar um novo material aqui, dar o nome de Dark. Tá, vou abaixar o Base Color dele aqui, ó, dar um Assign e aumentar o Roughness dele aqui, porque eu não quero que brilhe, né? Tem que parecer que é uma profundidade aqui que tá indo para algum lugar, tá? Nos nossos parafusos aqui, vamos aplicar o metal também. Pode ver que ele já aplicou em todos, tá vendo? Mas eu quero que eles tenham mais o aspecto de metal ainda, tá? Então, eu vou duplicar esse material aqui, ó, nesse botão de New Material e vou colocar Metal High, alguma coisa do tipo. Aumentar mais e diminuir o Roughness dele bastante aqui, ó. Beleza, ele ficou mais forte agora
do que esse carinha aqui de baixo. Beleza, agora temos a base do nosso fliperama e vamos começar agora a trabalhar com imagens, com texturas de imagens, né? Eu vou fazer um fliperama aqui do Street Fighter, mas você pode fazer com qualquer jogo que você queira, com imagens da sua escolha, tá? Cuidado que isso não pode ser comercializável, né? Você não pode vender esse modelo contendo imagens de terceiros, porque aí você vai se dar muito mal. Bom, vamos selecionar a nossa tela aqui, ó, por exemplo, tá? Vamos criar um novo material e aqui nesse novo material eu vou colocar Game Screen, tá? E aqui no Basic Color tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer da forma mais fácil que se adapta aqui pro nosso modelo. A aula já tá ficando bem longa. Depois eu ensino mais formas de colocar essas imagens. E aqui no Basic Color, a gente vai clicar nessa bolinha amarela e vamos selecionar aqui um Image Texture, tá? Ele vai abrir um menuzinho aqui para você colocar alguma imagem. Eu vou dar um Open. Vou vir aqui na pastinha que eu separei com essas imagens, tá? Eu vou também disponibilizar essas imagens caso vocês queiram fazer o mesmo. Pode estar em algum link aí na descrição. Vou selecionar uma imagem do jogo aqui, ó, esse Battle Screen. Vou dar um Open. E pode ver que a imagem já tá certinha aqui, ó, né? Mas caso não esteja, tá? Ela pode não estar certa. Você dá o Tab aqui, ó. Seleciona todas as faces desse carinha. Pode, quando você aperta Tab aqui no nosso V-Editor, já aparece essa imagem pra gente editar, né? Se ela não aparecer, você pode vir aqui nesse ícone, ó, e selecioná-la. E aqui você redimensiona ela e ajusta ela ali da forma que você quiser, tá? Você utiliza aqui, ó, pode ver que cada face desse nosso objeto, ó, é representado aqui. Então vamos selecionar todas as faces aqui, ó, pode ver que ele já aparece todas aqui, tá? E aqui você faz as modificações que achar necessário para a imagem couber aqui certinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui com um logo, ó. Apertar a tecla Tab, selecionar essas duas faces. Lembra que a gente já tem um material atribuído aqui que é o logo base, tá? Eu só vou vir aqui em Basic Color, clicar e mudar para Image Texture, tá? Vou dar um Open aqui e vou abrir aqui o nosso logo. Como o nosso modelo, esse modelo é gigantesco, ó, pode ver que cada uma dessas faces o Blender distribuiu de uma forma que ele achou melhor aqui no nosso mapa de texturas, né? Então o que é um mapa de texturas, né? Imagina que você fez um desenho em uma folha e você colocou essa folha por cima de um cubo, tá? Cada parte desse desenho vai ficar em uma face desse cubo. Esse é o mapeamento UV. Então, imagina que o seu objeto é o cubo e a imagem que você está colocando é o desenho que você fez. Quando você fizer isso, o seu cubo vai ficar com um desenho da imagem que você colocou, né? No nosso caso aqui, ó, essas duas faces, elas estão bem aqui no cantinho, ó, repare. Tá? Então elas não estão abertas de uma forma proporcional. Tá? E para a gente fazer essa abertura de uma forma proporcional, esse é um assunto bem profundo, mas para nossa aula aqui, vamos apertar a tecla U e colocar aqui, ó, Unwrap, tá? Pode ver que essas duas faces aqui foi redimensionada corretamente na nossa imagem aqui, porém elas estão na vertical, né? Vamos selecionar as duas faces aqui, ó, vamos selecionar tudo aqui. R90 para rotacionar em 90 graus, tá? Acabou ficando de ponta cabeça. Então vamos dar um R180. Vou apertar a tecla S e vamos crescer essa imagem aqui, ó, e adaptar. Tá vendo que ela criou repetições dela mesma, né, para preencher esse espaço vazio. E a gente vai tirar isso nesse atributo aqui, ó, Repeat. A gente vai colocar Extend. Beleza? E agora a gente colocou o logo do nosso fliperama ali. Reparando aqui na nossa renderização, você pode ver que a nossa tela ela tá apagada e aqui o logo também está apagado. Geralmente nos fliperamas essa parte do logo aqui fica acesa, né, para mostrar qual jogo que esse fliperama pertence. Para isso, além dessa imagem aqui no Basic Color, a gente tem que vir aqui no Emission e trocar a cor do Emission para Image Texture dessa nossa imagem, tá? Então coloquei o Image Texture, vou vir aqui, ó, selecionar a nossa imagem de logo, tá? E aumentar o Strange aqui, a força da nossa emissão, tá? E a configuração que a gente fez aqui em cima, a gente tem que fazer aqui embaixo. Então, nesse lugar de Repeat, a gente também coloca para Extend, senão ele vai repetir também essa emissão. E pode ver que quanto mais a gente aumenta aqui, ó, na nossa renderização, ele vai aumentando a força desse logo, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui com a nossa tela. Então, vou vir aqui, Emission, Color, Image Texture, Open, Battle Screen, e vou aumentar o Strange aqui dela. E agora a nossa tela tá mais acesa ali na nossa renderização final. Bom, eu também quero colocar uma imagem na lateral desse fliperama aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vamos selecionar essas faces. Vou vir aqui na nossa abinha de material, vou criar um novo material, colocar aqui, ó,
Lado direito, fliperama. Beleza, vou dar um assign. Pode ver que ele vai mudar de cor agora. Base Color. Image Texture. Vou dar um Open. E vou selecionar essa imagem do Hadouken aqui. Pode ver que ficou achatada da mesma forma, ó. Então é o mesmo processo. Vou apertar a tecla U, Unwrap. Ele vai colocar aqui o tamanho certinho aqui, mais ou menos, né? Pode ver aqui na nossa renderização, ó, que tá o Ryu. Eu vou apertar o G, X, mover um pouco pro lado aqui, ó. E vou diminuir o tamanho aqui, ó. Pra ficar bem o personagem grande aqui. Beleza? Se tiver achatado ou não, você pode apertar a tecla S e redimensionar no eixo específico pra achatar ou desachatar essa imagem, tá? Vamos colocar aqui... Eu sei que não vai aparecer na renderização, mas vamos fazer o outro lado aqui então, ó. Tab. Vou selecionar esses carinhas aqui. Vou criar um novo material. Assign. New. Lado esquerdo. Fliperama. Base Color. Image Texture. Vou mudar essa imagem do nosso Hadouken aqui da mesma forma. O Unwrap. Ele vai ajustar aqui. E agora, desse lado aqui, a gente também tem um Ryu. Eu vou redimensionar aqui, apertar a tecla A. Redimensionar esse carinha, jogar um pouquinho pra baixo. E beleza. Voilá. Beleza, o que eu acho legal também é a gente adicionar algumas iluminações nesse fliperama. Além dessa luz principal aqui, eu vou até aumentar a força dela um pouco. Tô achando um pouco fraco. Vamos selecionar essas faces aqui, ó, do canto. E eu vou deixá-las iluminadas, tá? Selecionar todas aqui, ó. As faces da ponta. Vou criar um novo material. Assign. New. Luz lateral. Emission. Vou aumentar aqui a força dela. Pode ver que ela já começou a brilhar ali. E eu vou jogar uma emissão amarela aqui. Gosto da cor amarela nesse fliperama. Vou trocar o Base Color para amarelo também, para dar uma ajudada aqui. Iluminação. Bom, eu não gostei dele inteiro aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui. Foi pro nosso modo de modelagem para ficar mais fácil de visualizar. Desativo o Snap aqui em cima, ó. Beleza? Vou fazer um corte aqui agora. Vou deixar só metade iluminado, tá? Então vou fazer aqui, ó, do outro lado também. Beleza. Agora eu vou selecionar todas essas faces aqui que eu não quero iluminar. E a parte de dentro. Vou vir aqui em Materials. Vou selecionar o nosso base, porque a gente já tem o material que a gente quer aplicar. Né? Vou voltar aqui pro modo de Materials para vocês visualizarem. E vou dar um Assign. Beleza, agora só a ponta do fliperama tá acesa. E é isso que eu queria. E agora vamos trabalhar aqui na nossa iluminação do cenário, tá? A gente tem aqui a nossa cena. Eu vou trocar a cor aqui, dar um material novo para o nosso background aqui. Vou colocar de background mesmo. Vou colocar uma cor mais azulada aqui, ó. Pra ficar bem legal. Puxada pro roxo, talvez. E agora eu vou duplicar essa luz aqui, ó. Shift D. Vou jogar um pouco para trás aqui, ó, no eixo Y. Para fazer um backlight para esse cara. Ao invés do tipo área, vamos usar o tipo point, tá? Eu vou descer ela aqui um pouco aqui, ó. Pra ficar bem atrás do fliperama. E vou aumentar a potência dela aqui por enquanto com uns 2000. Pra ficar bem forte, tá? Eu não quero que fique esse traço aqui na nossa renderização. Então por isso que vamos apertar a tecla Tab aqui no nosso background. Vou selecionar essa aresta. Dar um Ctrl B e vamos fazer um bevel aqui, ó, para dar uma suavizada naqueles caras ali de trás, tá? Vou adicionar bastante segmentos aqui, ó, e vou finalizar com o Shade Smooth aqui, beleza? Pode ver que as sombras aqui embaixo estão bem marcadas, ó. Eu vou aumentar o radius dessa nossa iluminação para ela ser maior um pouco. Vou subir aqui, ó, no GZ. E agora aquelas sombras marcadas sumiram, tá? Eu vou aumentar a potência da nossa luz principal aqui, só pra ver como é que fica. Tá, acho que vou mudar ela pra point também, aumentar o radius dela aqui. Fez subir um pouco. Vou mover ela, apertei a tecla 7, vou mover um pouquinho pra frente do nosso objeto aqui, ó, talvez. Beleza, agora eu vou vir aqui no Word, vou mudar a cor desse background aqui, ó, vou aumentar um pouco o brilho aqui. Talvez uma cor mais azulada pra fazer tudo se integrar. Puxar um pouco pro roxo aqui, ó. Bom, esse background aqui, ó, pode ver que nossa câmera, ela tá nessa linha.
E ele tá na linha do nosso objeto. Então eu vou dar um RZ aqui, ó. Vou direcionar mais ele pra nossa câmera, tá? Pra centralizar. Acho que eu vou descer um pouco mais essa iluminação de trás aqui, ó. Vamos clicar aqui no material do background e vamos aumentar o roughness dele um pouco. Beleza, eu tô achando o nosso modelo muito pouco brilhante, tá? Vou aumentar mais o metallic dele aqui, ó. Beleza, essa luz de ponto aqui, eu acho que vou mudar pra área de novo. Diminuir o tamanho dela, talvez. Esse base color aqui do fundo, acho que eu vou escurecer um pouco, ó. Tô achando essa parte de baixo do fliperama muito grande, eu vou diminuir aqui, mas fica à vontade pra deixar do jeito que vocês quiserem. Vou apertar a tecla 1, Shift Z, selecionar esses carinhas aqui, ó, GZ. Vou diminuir um pouco aqui agora. Beleza, cliquei. Agora Shift Z pra voltar, vou subir esse objeto aqui. E vou subir esses parafusos aqui também. Vou colocar todo o objeto em uma coleção única. Vou esconder aqui esses caras, vou esconder as luzes, vou esconder esse cara, vou esconder a câmera. Shift Z, vou selecionar tudo aqui. Tecla M, New Collection, fliperama. Shift Z novamente. Alt H para retornar tudo na cena. Agora eu vou clicar com o direito aqui no fliperama, Select Objects, e vou descer todo esse fliperama para ele bater no chão aqui, certinho. Apertar a tecla 1 para ver. GZ. Beleza. Vou clicar na nossa câmera aqui, descer um pouco no GZ, para centralizar o objeto novamente. Beleza, agora eu vim aqui no Render, Properties. Aqui eu gosto de renderizar com até... Para esse modelo que a gente está fazendo, 152 samples tá bom, tá? Ativo o Denoise, aperta F12, ou vem aqui em Render, Render Image, e o Blender vai começar a renderizar o nosso fliperama. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer ter você aqui comigo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e até a próxima aula.